As Forças Armadas decidem: ditadura ou democracia? Bolsonaro anuncia aqui seu canal, empresa e negócio e tenha ganhos incríveis com nossas visualizações e engajamento. Temos vários pacotes de anúncio. Entre em contato no Instagram ou e-mail. 2020 foi o ano mais conturbado e silenciador de expressão de todos os tempos, com exceção aos anos duradouros da Revolução Francesa, Primeira e Segunda Guerras Mundiais. As grandes nações mergulharam numa crise econômica que deteriorou avidamente os valores e tradições morais, já enfraquecidos por governos passados, em razão da disseminação global do micro-organismo chinês, tornando possível a massa vermelha e globalista se apossar do controle gestor de um país, como ocorre atualmente no Brasil, onde alguns atores do judiciário e legislativo conseguiram retirar o direito de governabilidade do presidente da República, cujo cargo foi rebaixado ao segundo posto, e se decisões forem tomadas pela sua autoria, corre o risco de sofrer impeachment ou retaliações rígidas, porém poucos enxergam isso. Diante do crescimento desta ameaça iminente que se segue pelas instituições alicerces da Constituição e pelas imposições degradantes da censura e ataques orquestrados como cartéis de guerrilhas das grandes redes sociais, as Big Techs, compromissado com a preservação da vida, da liberdade de expressão e da cidadania plena e incorruptível, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira, 18 de janeiro, que as Forças Armadas são as responsáveis por decidir se há ou não democracia ou ditadura em um país. As colocações de Bolsonaro vieram no momento oportuno de grandes revelações do real cenário que revela o pior lado do ser humano, o abuso do poder. O Brasil presenciou uma onda de ditadura grotesca financiada pelo Legislativo, aprovada pelo Judiciário e colocada em prática pelo Executivo de alguns municípios e estados. Tudo em nome da ciência e do complô em imergir o governo federal numa lama movediça que jogará a nação no fundo da terra. Tudo pela ciência e tudo pelo poder da liderança nacional. Alguns alienados compararam o governo atual com o regime militar iniciado em 1964, um ato grotesco e pensar saariano de razão. Durante o regime militar, no ápice ou no desmoronamento, os crimes de diversas naturezas existiam, mas os culpados eram colocados em julgamento no maior rigor que a vítima e a sua família exigiam de uma boa constituição de leis. Valores e morais eram preservados e havia liberdade de expressão àqueles que ansiavam por cidadania e preservação da ordem. E no atual momento, quem andar nas ruas, na praia e quem promover reuniões em família estará praticando crime. As prisões, as violências físicas e psicológicas praticadas por autoridades, sob ordens de políticos nesta pandemia, contra aqueles que apenas estavam se locomovendo e aproveitando o melhor da vida, que é viver em sociedade, tornou um problema de saúde em algo ainda mais sério: o encarceramento forçado de cidadãos sadios e a efetivação de um regime ditatorial de ordem social aprovado pelo Judiciário e publicidade livre e constante das principais mídias marrons do Brasil e do mundo. Se não houvesse mudança abrupta da liderança do país, talvez este canal, Área Militar e muitos outros e pessoas como você e eu não estaríamos aqui para assistir e conversar sobre este assunto tão importante. Governos anteriores estavam no caminho certo de manipular a Constituição Federal no mais alto grau de todos os tempos, por meio do enfraquecimento das Forças Armadas, que foram sucateadas e sofreram, em partes, doutrinação vermelha. Alguns oficiais do alto escalão e outros já aposentados possuem enraizada ideologia marxista que fora transmitida pela doutrinação forçada nos últimos 30 anos. Inclusive muitos especialistas e jornalistas em defesa e segurança, que não vamos colocar aqui, ganharam espaços nas principais atividades e eventos de defesa no Brasil, anos atrás, pela identificação ideológica entre a pessoa profissional e oficiais generais, deixando na tangente ótimos e incríveis especialistas na área. Sabendo disso, Bolsonaro declarou que as Forças Armadas nos últimos anos foram sucateadas como parte de um objetivo de implementar o regime vermelho no Brasil,
como ocorreu na Venezuela, e lembrou que seu governo está há 2 anos sem corrupção. O investimento do governo Bolsonaro com o Ministério da Defesa, que abrange Exército Brasileiro, Marinha Brasileira e Aeronáutica, alcançou 16,5 bilhões de reais em 2019, correspondente a aproximadamente 29% de todo o investimento federal no período, o maior valor real da série histórica iniciada em 2007, sendo o percentual total investido de 86% maior que em 2016 e de 2018 para 2019, quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência. O peso das Forças Armadas nos investimentos federais saltou para 33%. Ainda segundo o presidente a jornalistas e eleitores nesta segunda-feira, o pessoal parece que não enxerga o que o povo passa, para onde querem levar o Brasil, para o socialismo. Porque sucatearam as Forças Armadas ao longo de 20 anos? Porque nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas são os pilares centrais de uma democracia, jamais deverá sofrer violação de valores e inconstitucionalidade. Deve preservar a ordem por meio da democracia e da justiça da maioria. E segundo o presidente, quem decide se o povo vai viver em uma democracia ou ditadura são as suas Forças Armadas. Não tem ditadura onde as Forças Armadas não apoiam. Talvez o maior erro do presidente Bolsonaro foi não ter cortado o mal pela raiz nos primeiros respirar de seu governo em 2019. Entretanto, estamos vivos. Enquanto estivermos respirando, não deixaremos que nossa bandeira seja manchada pela ideologia falida e corruptível dos vermelhos.